Tirar o áudio e dar ESC. Pronto, acho que agora vai. Olha, eu escolhi a aula 1 para ser mais focado com a parte de meio ambiente, interagindo, queira ou não, com o saneamento básico. A parte de saneamento básico, que de uma certa forma a gente vai abordar, eu deixei para a aula seguinte, tá? Isso porque eu acho que na construção do pensamento, eu acredito que as duas interagem. Espero que atinja esse objetivo apresentando para vocês dessa forma. Ó, uma das coisas que a gente questiona muito é a parte de aplicação de tecnologias. Algumas vezes a percepção das pessoas de dizer, ai meu Deus, eu queria uma obra dessa natureza no meu município, o outro luta lá com o governador para conseguir uma obra tal, e isso, de uma certa forma, é uma coisa boa, mas por que é que algumas coisas que a gente implanta dentro de um contexto de aplicação de tecnologia não tem o mesmo efeito do vizinho? Aquilo que acontecia no município não acontece no outro. E aí é onde eu começo o nosso pontapé, digamos assim, da aula de hoje. Você tem conhecimento daquilo que está dentro do município? São informações que vai evitar, por exemplo, de você querer uma tecnologia e essa tecnologia não combina com as características dos recursos naturais do teu município. Isso é comum. É tão comum que muitas obras terminam não tendo a mesma finalidade a qual foi proposta e submetida. Então, esse tipo de entendimento entre eu conhecer o meu ambiente, os meus recursos naturais, através disso, pela ciência das informações que eu tenho, eu posso chegar à minha tecnologia mais apropriada para aquela situação, para aquele local. Eu cito aqui um exemplo muito simples. Eu tenho um estudo, alguém conseguiu a informação que a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é ciência, tá? Eu faço o que com essa informação? Eu vou usar conhecimentos que me permita, com essa informação da ciência, de repente se transformar numa tecnologia. Então, eu consigo esterilizar materiais a 100 graus Celsius em fervura. E isso é uma tecnologia que faz o uso da ciência. Eu posso fazer isso sabendo que limites eu tenho e que potencialidade eu tenho com essa informação da ciência. Então, eu posso dizer que eu não posso usar uma temperatura de 100 graus Celsius numa pele humana, porque ela queima. Mas eu posso usar em materiais em que eu vou poder exterminar a maioria dos micro-organismos por causa dessa potencialidade de temperatura. Então, vamos começar a entender que eu preciso conhecer ciência para poder usar a tecnologia, porque daquela tecnologia muitas são necessárias informações de outra natureza. Então, eh, por exemplo, se essa tecnologia que eu quero levar para o meu município, ela está associado a uma composição de informações de clima, tipo temperatura, ventos, precipitação, umidade, latitude, longitude, pressão atmosférica, é uma tecnologia que depende da informação do clima para ela ser realizada. Ela precisa as águas está inserido nessa tecnologia. Então, essas águas que eu vou recolher, ela tem qualidade, ela tem quantidade. Eu preciso de histórico de informação disso para aquela tecnologia, pelo menos ter o sucesso que eu ando planejando, porque isso muda de um lugar para o outro. Os solos, por que os solos no município é importante? Eu posso tentar fazer uma adequação do meu ambiente com profundidades maiores e eu vou fazer um trabalho de arado, eu vou gradear, vai ter uma produção agrícola, porque eu tenho um regime de chuva tal, características da planta tal.
Então a coisa funciona para ali. Mas será que eu vou tentar usar morango em uma terra de salinidade alta, onde o solo é raso, tem baixa fertilidade? De repente, porque eu quero plantar morango e eu resolvi, lá no meu município vai ser a terra do morango. De repente, eu estou fazendo uma característica onde a tecnologia vai ter dificuldade para atingir aquele meu propósito. Eu vou ter um custo alto e eu vou, às vezes, na contramão da característica do local, porque eu resolvi botar um tipo de ação dentro do município que não combina com os fatores do município. O relevo, eu saber de uma certa forma a minha posição geográfica dentro daquele meu âmbito. Por quê? Aí vem a rede de drenagem. Será que o rio que passa no meu município, ele vem lá do outro município vizinho? Será que o outro município vizinho tem um trabalho de tratamento de esgoto? Aí é onde eu digo que estudar e conhecer a rede de drenagem do meu município é uma coisa que é muito importante, porque eu quero saber que influência eu tenho dos vizinhos em relação ao meu município. É uma das coisinhas, viu, gente, que quando escolher o município, vocês têm que ir atrás, procurar os rios que fazem percurso e que podem passar pelo seu município. Você tem que saber quais os municípios que são doadores, digamos assim, de suas águas para o seu município. E quando você tem uma atividade municipal onde você incentiva, vamos ter uma criação de caprinos, uma criação de bovinos, uma indústria, uma agroindústria. Será que eu tenho plantas que possam, fornecer para aquela minha agroindústria que eu estou incentivando lá? Então, eu tenho que saber se o meu potencial do município na parte de produção rural encaixa com o meu, agrícola, ou uma indústria que possa ter fluxo, digamos assim, fácil de acesso da matéria-prima, tá? Então é isso, acreditar em sucesso, mas se eu não considerar o conhecimento de cada fator desse dentro da tecnologia, eu posso estar falhando e vai ser mais um estilo elefante branco em que eu coloco dentro do meu meio e ainda posso impactar bastante o meu meio em decorrência dessa escolha. Então, o gestor público, ele tem que ter essa visão, por mais que não seja um técnico, é isso que eu quero que vocês despertem na aula. Enxerguem o todo, porque um dia num desafio que você esteja numa função de educação, numa função qualquer que seja, na posição de uma gestão pública, ou quem sabe como prefeitos e prefeitas, né, isso é o meu sonho, um recado desse atingir para o futuro de vocês, é enxergar esse todo, mesmo que não seja o técnico, mas você tem que ter essa visão. E por que isso? Porque você tem que entender que para essa palavrinha sustentabilidade, você tem que ter algo que seja cíclico e com base de você não impactar tanto o teu ambiente. E para você saber disso, você tem que reconhecer suas diferenças de lugares. Ora, eu tenho um problema. Se eu tiver numa terra que tem presença de gelo, de neve, eu tenho que resolver meus problemas associados a isso, não é verdade? Eu tenho que descobrir que mecanismo eu tenho para as máquinas de limpeza das minhas estradas, que tipo de solução eu tenho para várias situações quando você tem a superfície gelada, que você tem que resolver. Enfim, isso são rotinas de quem vive no lugar, adaptação. Se eu tenho um ambiente que tem alagadiço, que constantemente fica em brejoados, períodos do ano que alaga, você já sabe que isso é normal, porque lá as condições é muito plana, você tem que suspender suas casas e tem que fazer acessibilidade para essas casas. Se é para você viver, o ser humano tem que saber se adaptar a cada local em que ele está inserido. Então, eu tenho que ter um diagnóstico das minhas limitações, aquilo que eu não consigo fazer fluir igual a outro lugar, e partir para depois
tecnologicamente falando, aí vem as tecnologias, né, conseguir fazer, inserir coisas que possam dar à vida humana nesse local uma melhor qualidade. E aí é onde entra o planejamento, você numa área municipal encontrar saídas para aqueles problemas de ordem, digamos assim, limitados aos recursos naturais daquele local. Se eu tenho uma área montanhosa, eu vou tentar fazer algo que possa ter práticas de tecnologia já existente, em que eu possa ter a habitação, ou, se for o caso, a agricultura de bancadas, etc., e eu consiga fazer, desenvolver atividades no local que seja montanhoso. Infelizmente, eu não tenho outro lugar, são esses, e a gente tem que buscar recursos para conviver com eles. Bom, uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui, é, independente de onde. Geralmente a gente faz o recado para quem vive no Nordeste, né, na região semiárida. Mas eu dou o recado, de uma certa forma, para todos, porque todos que vocês estão aqui, eu sei que representam em várias partes do Brasil, tem de norte ao sul. Isso a gente, com isso, vem apenas a reflexão: qual é o limite que você tem no seu município? Então, eu tenho que saber a minha convivência com esse ambiente, e a partir do momento que eu faço conviver com esse ambiente, essa expressão combater os fenômenos naturais do ambiente, você tem uma pretensão muito alta em atingir essa meta de combate. Ninguém combate um momento de neve no ambiente. Esse ambiente tem que estar preparado para as condições de neve naquele lugar. Esse tipo de situação que você faz formações de furacões, de tufões, você sabe que você tem passagem de ventos possíveis e de forte alcance naquele ambiente. Então, as pessoas fazem o quê? Criam uma reserva abaixo do solo, onde você bota alimentação, você faz uma espécie de subsolo para que os furacões possam passar, mas o meu ambiente de abrigo fica lá embaixo preservado. É uma forma o quê? De conviver com aquela natureza, tá certo? Eu falo isso porque eu vou dar uma parte, por mais que tenham muitos alunos aqui que sejam de outra região, não seja da nossa região do semiárido, eu vou citar o exemplo do semiárido, mas é um reflexo que você pode ter para qualquer coisa na região que vocês estão. Alguma coisa que você tem aquela forma de minimizar uma região, e ali você caracteriza região misturado com pessoas, tá? Bom, o que é que vocês estão visualizando aqui nessas imagens que eu selecionei, que muitas são fotográficas de jornais, são dadas como fotos de premiadas, né? Isso, de uma certa forma, está associado à ideia: vamos realizar o combate à seca, o Nordeste está assim, está assado, e isso é o que você começa desde criancinha, a receber como mensagem do Nordeste. Aí você vai entrar no colapso agora. O que é que eu tenho nesse meu bioma, Caatinga, que é essa região do semiárido nordestino, a vegetação e os animais daquele local, tem associado a isso que vocês estão vendo. Eh, o ser humano, ele está em todos os lugares do mundo, tá? Ele também está aqui no semiárido, mas ele, de uma certa forma, ele tem que saber conviver, porque aqui teve animais e plantas selecionados para o ambiente. O bovino não é um animal nativo, ele não estava aqui selecionado para esse ambiente em que foi inserido pelo homem. Os caprinos, do mesmo jeito, não são nativos. Nós não temos os animais nativos em grande porte aqui no Nordeste, tá? A capacidade de você dizer: professora, mas falta água para as pessoas, elas têm dificuldade por falta da água. Aí eu vou e jogo imagens de reportagens
da região do norte, onde você vê manchetes também de extrema pobreza na região norte. E lá tem muita água. Aí você vai dizer: "É por causa da água?". Aí vamos novamente recapitular. Será que o arranjo social, aí vem todo o peso da gestão pública na história, será que a organização social, as formiguinhas que é composto a nossa sociedade, ela está no compasso de harmonia? As pessoas, não é que elas estejam com problemas entre si e o sistema está sendo culpado? O bioma Caatinga está sendo culpado? O bioma do Amazonas, será que está culpado por isso também? Eh, Todos os lugares, gente, tem pessoas com dificuldade financeira, todas estão com uma região, é claro, um pouco mais organizada, mas nem por isso, gente, o bioma, o ambiente pode ser culpado por esse desarranjo. Eu acho que é hora, depois a gente pode até ter uma reflexão entre vocês, ou até no WhatsApp depois, mas é bom a gente saber separar as coisas. Por quê? Eu tenho uma estrutura no nosso ambiente da Caatinga, em que é um mecanismo natural, onde as plantas têm a capacidade de perder folhas quando está com redução do regime de chuvas. Essas folhas caem sobre o solo, inclusive ajuda a forrar até o solo a ponto de diminuir a evaporação. Mas a presença do ser humano, ele precisa também ser inserido a conhecer esse espaço e não exigir mais do que ele pode oferecer. É da natureza essa forma que ele encontrou, não é verdade? Então, o caminho para a sustentabilidade é reconhecer essas limitações, você ter a capacidade de dizer: a exploração econômica desse local, eu não posso ser do jeito que eu quero, mas sim do jeito que ele pode oferecer. E a partir daí, isso começa a funcionar bem. Eu tenho que, para fazer esse tipo de atitude, saber usar a tecnologia com características que eu possa fazer esses insumos que eu disponho, seja pela água, seja pelo solo, pelo clima que eu tenho, o relevo, a fauna, a flora, as próprias leis ambientais que eu possa, de uma certa forma, ter o controle sobre isso e, antes de tudo, conhecer a cultura dessas pessoas para que haja realmente esse limite. Eu possa ter a capacidade de dizer: olha, a gente vai tentar inserir isso, mas eu tenho que vender essa ideia para as pessoas do lugar. Se elas não absorvem, não é o tempo delas ainda para avançar nesse sentido. E para eu poder ter essas tecnologias inseridas de forma mais harmônica, eu tenho que ter um conhecimento da potencialidade. Agora, é potencialidade municipal, potencialidade local. De onde eu estiver atuando, eu tenho que rastrear mais as informações daquele ambiente. E, voltando àquela história do bioma Caatinga, aquela imagem que vocês viram anteriormente, essa é a imagem do grupo que foi selecionado entre os animais e as plantas. Eu botei apenas um pequeno mostruário aqui, mas só para dar uma exemplificação. Nós temos mais de 900 espécies catalogadas pelo Ministério do Meio Ambiente, né, de plantas da nossa região, do bioma Caatinga, tá? Em torno de 380 são endêmicas. Endêmicas é a expressão quando você só tem naquele local. No mundo todo, essas plantas só existem aqui na Caatinga, o bioma Caatinga, aqui no semiárido brasileiro, tá? Isso significa uma digital muito pessoal, quer dizer, o ambiente selecionou inclusive alterações de certas plantas a ponto de ser uma digital daquele local. Com a mesma situação, você tem 148 espécies de mamíferos, são 10 catalogados como sendo digital do local, né,
10 são endêmicas, 348 espécies de aves, algumas espécies e subespécies endêmicas também, e tem os anfíbios e répteis. Bom, o que eu quero que vocês comecem a refletir? O sistema selecionou esses animais, eles fazem a adaptação do local. Agora, veja natural, pelo ambiente natural. Eu não tenho elefante no bioma Caatinga, eu não tenho um animal de grande porte. Quando eu vou catalogar minha lembrança de animais de grande porte da nossa região nativo, eu encontro o veado campeiro e encontro a onça parda. São animais que eu posso dizer que está num tamanho perto de um bode, vamos assim, um caprino, tá? Se esses animais, um é do topo da cadeia, é carnívoro, então ele depende de outros animais para se alimentar. Esse, que é o veado campeiro, é o animal que vive do pasto, vive herbívoro, né? Ele se alimenta de plantas. Então, se você considerar que o veado campeiro seria um primata, aí, um primário de consumo dentro da pirâmide, né? Ele se alimenta de plantas. E você, eu não sei. Eita, bateria. Gente, me desculpe, eu esqueci de acoplar. Um minutinho, tá? Pronto. Então, o que é que vocês podem refletir? Eu, particularmente, eu nunca vi um veado campeiro só em reservas naturais. Oi? Alguém quis falar? Não sei. Não sei se vocês estavam querendo falar, deu um cloquezinho. Mas, enfim, você, de uma certa forma, tem. Vamos só dar uma voltinha, porque eu tinha deixado um temporizador. Eh, Vocês têm que entender que esse animal, para ele poder sobreviver a esse espaço, ele tem que ter uma reserva, inclusive natural. Atualmente, você tem uma pressão de consumo do metro quadrado tão grande de outras espécies que ele não consegue se multiplicar natural e ficar dentro desse espaço da caatinga. Tem que estar em ambiente protegido. Os pássaros, por que que você não tem um açude de repente tudo seco e esses pássaros estão vivos? A maioria desses pássaros eles se alimentam de frutas de cactáceas e a parte de hidratação dele está muitas vezes em sugar a seiva dessas plantas, dessas cactáceas. Eles furam essas cactáceas e sugam a seiva delas. Então, isso é autossustentação deles, eles conseguem esse ciclo acontecer, tá? Uma coisa bem interessante, não sei se vocês já viram isso, né? O colibri, o beija-flor, na região da Caatinga, ele fica fazendo os ninhos dentro de plantas de urtiga. Não sei se vocês já tiveram a sensação de bater numa urtiga. Ela é muito cáustica, né? E uma vez uma vez não, várias vezes no campo eu já tive situações de me deparar com a urtiga e eu ficava antes, né, de saber disso, eu ficava, mas rapaz, para que essas criaturas aparecem nesse mundo? Por que é que precisa ter elas aqui? Às vezes quando a gente toca sem querer na folha e começa a coçar o corpo. Quando um dia, numa abertura de picada, né, o mateiro lá, o cara que fez a abertura para eu fazer o percurso da propriedade, ele disse: "Olha, lá na frente eu não tirei uma urtiga porque tinha um ninho". Aí fui comprovar a situação. O beija-flor, ele é pequeno demais, gente, para sobreviver dentro de uma situação dessa. Mas ele faz os ninhos dentro dos espaços da urtiga, porque nenhum outro animal vai chegar aos ovos dele. Ele, por sua vez, tem a característica de pouso de helicóptero e permite fazer esse tipo de interação com a planta. Então, são cada coisinha dessa que faz parte do sistema.
ela tem um sentido, uma lógica. E ainda mais, né, ele defeca ali na urtiga, com certeza a urtiga se dá bem em usufruir desse adubo das fezes do pássaro. Então, são coisas dessa natureza que a gente tem que começar a ter esse olhar pelo próprio recado que os animais têm, em relação à seleção que ele teve. Ele foi selecionado para o espaço. E, o ser humano que tem que estar nesse ambiente, ele também tem que assumir essa postura, de aceitar, esse olhar, porque aí é mais fácil do caminho. Então, na vegetação da caatinga, por exemplo, o umbuzeiro, que é uma endêmica, né, uma das plantas endêmicas, só tem aqui no Nordeste, eh, ele é uma planta que você chega a ter 100 milímetros de chuva por ano, gente, e ele produz. E aí você vai dizer o que dessa planta? Eu vou retirar essa planta para botar uma cultura externa ao meu ambiente? Será que eu não estou com a famosa situação de dar murro em ponta de faca? Será que não é hora de eu incentivar a possibilidade de pesquisas? Isso, a minha culpa aqui na área de pesquisadora da área de universidade, de procurar a potencialidade das plantas nativas, porque delas eu sei que eu tenho o conforto de produzir. As outras externas, para essa situação, principalmente de insumo com nível baixo de regime de chuva, será que eu valia a pena ficar me esforçando em ficar pesquisando plantas em que eu preciso de uma complementação? Ah, se eu tiver água, a história é outra, mas minha digital depende de lugar. Eu posso ser uma petrolina da vida, mas eu posso estar no alto da serra sem nenhuma água disponível para mim. Então é esse olhar, gente, que eu quero que vocês vão entendendo. Entre o meu vizinho e a minha e o meu município, eu tenho uma digital diferente. E será que eu tenho que recorrer a certos programas públicos que possam incentivar mais uma linha, quem sabe, de produção de mudas, um bugigante, como está aí em alta, né? Para a linha de produção, tentando adaptar uma massa maior volumosa de rendimento, a agroindústria, conseguir desenvolver aí cervejas, polpas, etc., vários produtos na área industrial para atingir exatamente esse fruto, porque esse fruto eu consigo como eu disse a vocês, 120 milímetros o ano todo. Eu consigo ver isso na BR, se vocês estiverem daqui na Paraíba ou Ceará, ou em alguns redutos aí, um buzeiro funciona como um mercado de produção para o agricultor. E a expressão a mata da caatinga, né, a mata cinza, gente, esse olhar de cinza, ele tem que ser dado desnudar, digamos assim, esse preconceito. Eu estou realmente com a planta aqui viva. Opa, volta. Espera aí, que eu tenho que voltar aqui para dar o desfecho. Eu estou com a planta aqui que está viva, que perde folhas para poder ela ter a capacidade de viver, como eu disse a vocês, sob condição de 120, 200 milímetros, 300 milímetros que seja. Ela tem que estar em condição de vida, foi selecionada para isso. E quando chove, ela retorna à sua condição de brotar folhas, de produzir suas sementes e da expectativa de colocar elas no solo e ela prosperar com novas sementes, novas plantas. Então, se eu faço essa visão do meu bioma caatinga, eu não vou ficar com pena desse cinza que eu estou vendo. Eu vou achar bonito eu ter um mecanismo de defesa dessa planta para que isso possa ocorrer e fazer ela estar viva logo nas primeiras chuvas que ali acontecer. Então fica aí a gente tentar quebrar esse estigma de uma visão pobre por eu estar vendo um ambiente cinza. Isso é natural, assim como nas florestas temperadas, onde perde todas as folhas, as caducifólias, as decíduas, você perde folhas, brota de novo. Lá na região temperada é tanto quanto essa. Eu fui para Chicago no Natal
em 2014, eu só via folha planta desgalhada, os parques que eu ia era tudo desgalhado, só tinha realmente o pinheiro lá, era verdinho, bonitinho. Mas o resto era tudo igual o que eu vi no Nordeste. Meu Deus, eu saí do Nordeste para vir aqui, eu não vejo os parques exuberantes, é tudo desgarrado. Por quê? Frio demais, não tem como você, não ter essa planta, com esse mecanismo. E, para a gente fazer esse conhecimento, de uma certa forma, o ciclo hidrológico, por isso que eu entrei um pouquinho em gestão de recursos hídricos, mas é importante, porque a água é quem vai ser a mola propulsora do desenvolvimento de um município. Eu tenho que saber como lidar, com o conhecimento disso. É planejando com essa informação, que eu vou poder ter um pouco mais, talvez, de sucesso nos meus empreendimentos no município, seja para a indústria, seja para a área de agrícola, enfim, ela é a mola, não tem como não ser, né. E aí eu trago essa característica natural do ciclo hidrológico, né, é onde você faz essas grandes massas evaporar, como o litoral nosso litoral é muito rico em produção de vapores, né, eles sobem e evaporam, as correntes, dos ventos jogam para o continente, e isso faz, a partir de uma certa distância, né, promover um esfriamento e ela precipita. É mais ou menos assim o ciclo nosso de chuvas. Inclusive, da região do Nordeste, nós temos essa influência do litoral, do mesmo jeito que está aí, e tem uma influência que vem mais ou menos do norte, que passa pelo Amazonas, por isso a importância, né, que aqui fica com uma influência mais da Laninha, El Ninho, né, e eles traz essa massa pelo meio. O Brasil recebe essa contribuição de chuvas e depois vocês podem observar melhor. Minha casa, ela fica leste, oeste, norte, sul. Quando chove, eu fecho as janelas mais do leste ou do oeste, porque tem lugares que as chuvas vêm do oeste. Do sertão paraibano tem muita influência do oeste e do noroeste. Já para o nosso alto da Serra da Borborema, as influências é mais do litoral, então elas vêm mais ventos do sudeste e as janelas, no caso do leste, é que o pessoal fecha para não entrar água. Às vezes a do oeste fica até aberta. Então, você saber o que você pode receber de contribuição, porque a melhor transposição do mundo é essa da chuva, tá? Eu recebo ela no alto, no baixo, eu recebo em todos os pontos. E isso é o grande problema, porque às vezes você não trabalha a captação dessas águas e aí você realmente perde no escoamento. É uma das desvantagens no município, é não pensar como ser estratégico no acolhimento dessas águas de chuva, seja para os impactos que pode causar, pelos transtornos que pode fazer dentro de uma cidade, seja para a zona rural de prover água para a produção dessas pessoas. Enfim, nós temos esse tipo de problema, digamos assim, né. E para você ter um pouco mais, de percepção sobre o regime de chuva, que já é um fator para a gente pesquisar, né, que é que acontece no meu município? Como é o comportamento das chuvas no meu município? Aí nós temos que fazer a segunda etapa de reconhecimento do meu município. Como é que ele se encontra na posição dentro do espaço de drenagem, de onde correm os rios? Não sei se vocês conseguem enxergar bem esse desenho, mas ele é um desenho muito didático, pelo menos eu acredito. Ele tem uma sensação de relevo, tá? Você tem pontos altos e pontos mais baixos. Esses, fios azulzinhos são como se fossem os rios e riachos, tá? Choveu, excedeu de água, esses pontos começam a recolher esse volume de água de excesso, né? E convergem para um ponto, mais baixo. Se eu tivesse aqui o meu município, pela visão que vocês estão tendo aqui, eu tendo o meu município, que reflexão não ajudaria vocês, sendo gestores, de ver pontos altos e pontos baixos do meu município?
Eu já fiz várias aplicação de questionários e, era interessante. Quando a gente aplicava questionário para as pessoas que moravam no alto, as coisas que mais era respondido como prioridade era a água. Eles davam ali, as dificuldades, de obter água. Quando eu chegava na parte baixa das microbacias, que a gente fazia, as aplicações de questionários em microbacias, eu encontrava aqui pessoas reclamando de passagem molhada, de não ter acesso quando chovia, e as dificuldades de sair quando ocorria chuvas intensas, porque os riachos, mesmo sendo temporário, né, eles terminavam produzindo transtorno para essas pessoas. Elas davam, às vezes, dificuldade de um carro atravessar um riacho desse, porque, quando chovia seco, tudo bem, mas quando chovia, você ficava ilhado naquela comunidade. Então, isso, ficou tão repetitivo de observar e enxergar, que hoje eu passo essa mensagem para vocês. Se eu estou no município, que aí também era uma outra coisa que eu queria que vocês explorassem no município de vocês. Ao ter a rede de drenagem, eu conseguia ver as comunidades mais altas e identificar ali como um possível ambiente para trabalhos mais intensos de captação de água. Para fazer um pouco de menção sobre relevo, eu trago aqui pra, já que é um ambiente eclético, com gente de todos os pontos aqui do Brasil, né? Isso aqui é um mapa de elevação do Brasil, onde você tem a parte marrom mais alta, com esses pontinhos aqui mais altos ainda, esse cinza aqui, mediano nessa faixa amarela, e no verde vai ficando, nível mais perto do mar, a ponto disso aqui, por exemplo, estar no nível mais baixo ainda, tá. As bordas geralmente do litoral, são níveis que ficam, abaixo não, mas no nível do mar, já que isso aqui está dessecado o solo, né, isso aqui é a parte inudável. Mas nós temos, essa característica no Brasil. Aqui essa depressão que vocês estão vendo é o Rio São Francisco, tá? Ele passa, é um ponto mais baixo aqui, e toda essa drenagemzinha que vocês estão vendo aqui ainda, meio retalhada, o Tocantins, por exemplo, está passando aqui nessa parte de baixo. Eu tenho aqui essa parte, outra parte de redrenagem. Essa daqui, aqui vem, se não me engano, é a eita, de São Paulo. Aqui vai para Itaipu, se não me engano. A redrenagem. Eita, como é o nome daquele rio? É o que pega da parte do sudeste e vem cortando aqui pelo divisor, e contribui para o Itaipu. E outras redes de drenagem menores que ficam jogando para o litoral, tá? Então, para você entender se uma tecnologia precisa do espaço geográfico e que esse espaço geográfico pode ter altos e baixos, comece a enxergar o seu município para esse olhar, tá? Um exemplo que eu aproximei, no caso a Paraíba, tá? Essa mesma tonalidade que vocês estão vendo aqui, ó, marronzinho, é a parte mais alta da Paraíba, tá? Essa parte aqui fica Imaculada, Princesa Isabel, Maturéia, Teixeira, essas bordazinhas aqui, né? Essa parte aqui de vocês é Cajazeiras, acho que tem Monte Oreb por aqui, Conceição por aqui, ela pega também uma parte alta. Aqui já é o Mãe d'Água Coremas, que é 1 milhão e acho que é 1.300.000, mil metros, 1.300.000 metros cúbicos, de água. São os dois mananciais no sertão que se juntam e fazem formar um só, né? O complexo Mãe d'Água Coremas. O Buqueirão é o nosso açude aqui que abastece Campina Grande. Ele faz parte dessa parte alto da serra. Ó. Toda essa parte aqui marrom, meio amarelada, isso é como se eu tivesse a parte de elevação da Paraíba, tá? Essa parte aqui mais baixa, de 50 metros de altura, em relação ao nível do mar, 150. De repente aqui a serra começa a subir, tá vendo? Ó, as cores vão
subindo para 300, 400. Campina mesmo fica aqui em torno de 550 metros de altitude. Essa região aqui do alto, Montadas, Pocinhos, Areal, fica nesse topete aqui. E vamos fazer uma reflexão em relação ao que vocês viram anteriormente daquela imagem do alto e do baixo. Olha o seguinte, vocês estão vendo que isso aqui é alto, né? Se é alto, o município que está aqui, ele não tem vizinhos para oferecer água. Ele é o captador inicial das águas de chuva. Então, vamos só pensar um pouco. Para a turma que está nessa parte de cima, vocês imaginem que eles podem estar com um grande problema de acesso à água. Acesso porque eles estão no alto. Então, se eu for bombear água, que é isso que acontece, se eu for bombear água para esses municípios, geralmente ele é os que mais sofrem, porque todos os municípios estão abaixo. Tem que fechar, inclusive manobra da Cagepa, tem que fechar os registros para poder ter pressão de subida. E geralmente, hidraulicamente, quanto mais distante e mais alto, menos água você oferece no bombeamento. Então, já dá para vocês entenderem a lógica do problema a partir dessa análise de altitude, de relevo. Essa turma que está aqui embaixo, ela tem um acervo de acesso à água muito mais privilegiado, né? Eu já tenho aqui o recolhimento de água de toda essa área daqui em detrimento. Então, aqui já é o que? Cabaceiras, um município que recolhe um volume de água, passa o rio Taperoá. Inclusive, estava passando água recentemente, eu vi umas imagens, né? E o açude de Buqueirão recebendo a contribuição do rio Taperoá. Aqui a região do Alto Paraíba, inclusive a da transposição em Campina Grande, recebe através desse ramal aqui, que atravessa de Pernambuco, passando por esse trecho de Monteiro, e ele se junta até Buqueirão, e Buqueirão, por sua vez, libera para Cauã, que é mais abaixo, e assim sucessivamente. Então, a região do sertão, você vê que tem uma parte de depressão mais acentuada, né? Você vê que a altitude do ambiente de Sousa, dessa parte aqui que vem Pombal, etc. e tal, ele já pega uma altitude menor. As partes altas ficam nos extremos. Paraíba, praticamente, ela tem o divisor do sul da Paraíba, é o recorte de contribuição de chuvas, né? Da bacia hidrográfica. Joga para Paraíba e para o outro lado é Pernambuco. Pernambuco já é vizinho, que recebe contribuição de águas correndo para Pernambuco mesmo, tá? A, a visão de gestão nacional, né, sobre bacias hidrográficas, fica com esse recorte, né? A região eh, do Amazonas, a bacia, né, do Rio Amazonas, ela pega inclusive das cordilheiras, vem das cordilheiras dos Andes. Tem a individualidade aqui da bacia do Rio Tocantins, olha como ela tem um bom volume de área, né? E desaguando aqui perto, acho perto de Teresina, né? Se não me engano. Aqui para a divisão nacional, todos os rios da região Ceará, Rio Grande do Norte, todos esses que não é o Tocantins nem é o São Francisco, recebem um balaio todo chamado Bacia do Atlântico Sul, trecho norte e nordeste. Então faz parte, tudo deságua lá para o mar. Essa já a parte da Bahia já tem um nome que é Atlântico Sul, trecho leste. E nós temos aqui a da Platina, sim, eu esqueci, era a Platina, o Rio Platina, que é o que pega o Rio Paraná e é o que pega a usina Taipu como oferta de água. Quer dizer, sai lá da região de São Paulo, dessa parte do Pantanal também, e drena para dentro dele. E tem umas áreazinhas menores, pegando essa parte do Rio Grande do Sul, que também tem os seus próprios rios e deságua no litoral Atlântico Sul.
aqui na nossa região da Paraíba, fazendo a extração, né, das informações, você vê, por exemplo, essa região Róseo, acho que é Róseo que vocês estão vendo aí, ela é a região que pega todo o Rio Piranhas, que é a bacia do Rio Piranhas. A Paraíba recolhe toda essa água e vai atravessar aqui em Pombal, nesse trecho aqui, ela sai da região da Paraíba e vai para o Rio Grande do Norte. Aqui no alto da serra ainda tem uma parte do Piranhas que vai para o Rio Grande do Norte, já pelo caminho de Caicó, por essa linha, mas eles fazem parte da grande bacia biestadual, né? Piranhas-Açu, porque o Rio Grande do Norte, o rio se chama Açu. Houve uma queda de braço aí, né, no sentido de nem ser Piranhas, nem ser Açu, então a bacia ficou com o nome de Piranhas-Açu. É o mesmo rio, só que saiu de um município, saiu de um estado para o outro, ele mudou de nome, tá? E ele deságua suas águas no litoral do Rio Grande do Norte. Então, essa aqui é a região mais ou menos do Piranhas, com essa cozinha rosa que vocês estão vendo. Essa verdinha que vocês estão olhando aqui, essa é a bacia do Rio Paraíba, em que tem praticamente a sua digital paraibana, quer dizer, nasce na Paraíba e deságua na Paraíba, tá? Esse recorte do divisor ao sul da Paraíba, da bacia do Paraíba, nesse trecho verde, e outras bacias que vocês estão vendo pela coloração diferente, essa do rio Manguape, a bacia do rio Mamanguape, né? Ela tem aqui, inclusive esse trechozinho aqui cortado, salvo engano, é a daquele Camará, do açude que rompeu um tempo atrás, em 2004, e hoje em dia foi reconstituído. Então, está nesse trechozinho aqui. E se você observar, mas professora, por que ele chama de chama de bacia hidrográfica? Ora está grande, ora está pequeno, não tem um tamanho para isso, não? Não. A digital do termo bacia hidrográfica é que ele é uma porção de área que converge para um grande rio ou um pequeno rio, mas ele deságua no mar ou num grande lago. Então, ele recebe a patente de ser bacia hidrográfica. O Taperoá, por exemplo, que é esse rio aqui, deixa eu estou com um mouse horrível aqui, não consigo, deixa eu ver se eu vou no, aqui, ó. Essa região aqui desse rio, opa, voltando, desse rio aqui se chama Taperoá. Ele não é bacia hidrográfica porque ele deságua em outro rio. Ele é enorme, né? Ó, o tamanho dele aqui. Ele é o rio Taperoá que deságua no rio Paraíba. Então, o nome dessa região se chama Subbacia do Taperoá. Eu tenho uma patente menor porque eu não deságuo no mar. Eu sou até maior do que o rio Mamoaba e Gramame, aqui em João Pessoa, né, essa bacia, para vocês terem ideia, o que é, vocês vão olhando esses mapas e depois quando eu juntar vários, na hora que eu for passando, vocês vão entendendo a lógica das coisas, né? Essa bacia bem pequenininha, marronzinha, eu acho que é marronzinha, um ocre, sei lá, cor de telha. Isso aqui, ó, nesse encontro desses dois rios, bem pequenininho aqui, pelo tamanho que vocês estão vendo, é o encontro do Mamoaba e o Gramame. São dois rios que formam o reservatório de água com grande volume que abastece João Pessoa. E, é claro, lá tem poços também que abastecem, mas de abastecimento principal é de Mamoaba e Gramame. E você olha para aqui nesse entroncamento aqui, é o açude de Buqueirão. Ele pega o Taperoá e o Alto Paraíba. Aí você vê a porção de área que contribui para o manancial. E tem 400 milhões de metros cúbicos o açude de Buqueirão, enquanto que o Mamoaba, se não me engano, são 50 milhões, ou é 40 milhões, não estou lembrada agora, mas aí você diz, poxa, como é que eu faço uma gerência disso? Aí é onde vem a história da digital do meio ambiente, do espaço. Eu tenho características nesse espaço que o regime de chuva, juntando tudo, ainda é pouco
para conseguir atender a população. Já aquela região do litoral é quase uma caixa d'água. Eu vou chover o ano todo e eu vou ficar enchendo meu reservatório sempre, numa situação de tal forma que eu tenho condição de abastecer uma capital. Aqui é uma parte da rede de drenagem que tem na AESA, por isso que eu disse que o site da AESA, eu tenho informações que ajudam vocês a ter muito mais características que posso extrair dessa minha atividade da disciplina para vocês. Mas se vocês encontrar um mapa de drenagem mais simples que seja também dos estados de vocês, também fica legal. Eu vou querer realmente que vocês interajam mais conhecendo essa rede de drenagem, porque a partir disso eu posso ter uma visão melhor com vocês sobre essa gestão de águas que está associada a saneamento, tá? A gente vai poder entender isso. Em saneamento eu vou dar umas dicasinhas adicional. Mas, enfim, uma das coisas que eu quero que vocês amadureçam, que é aquela imagem que eu mostrei a vocês do relevo, né? Aquelas linhazinhas azuis. Olha aqui, ó. Inclusive, esses pontinhos azuis que vocês estão vendo em excesso é açude, tá? Muito açude na região do sertão. Mas eu quero que quando vocês pegarem o município de vocês, vocês consigam enxergar os rios e as comunidades. Será que as minhas comunidades estão, por exemplo, nessa parte alta? Se tiver nessa parte alta, provavelmente vai ser comunidade que vai exigir mais, no sentido de investir projetos de captação de água. Ela tem que fazer com que a chuva aqui seja o meu primeiro caminho de acúmulo de água. Se eu deixar essa comunidade com pouca reserva de captação de água, ela vai sofrer muito mais do que, de repente, a comunidade que possa ter a borda de um leito de rio, que possa ter poços, que possa ter a capacidade de melhor recolhimento dessas águas, inclusive dos vizinhos que deixaram escapar. Então, é esse olhar de gestão num âmbito municipal que eu quero que vocês vão poder trabalhar no de vocês. Uma outra informação que é interessante que a gente aborde, vocês não são ligados a ser técnico nem nada, mas, gente, eu estou jogando o mapa de solos da Embrapa do Brasil. Olha para essa configuração onde as cores representam tipos de solo. Eu sou leiga, eu não sei nada do que tem aí, mas só sei uma coisa. Dá para entender que o Brasil é muito diversificado? Só em você ver essa coloração diferente? Pois é. A partir dessa coloração diferente, muita coisa pode sair de sucesso no município ou extremamente frustrante no município. Então, um dos primeiros passos é a gente não rejeitar o recurso que nós temos disponível. Aquele é o meu tipo de solo, então eu não vou desejar o solo de outro vizinho. É isso que vocês têm que começar a criar como um contexto para sair como soluções numa gestão de um município. A partir do conhecimento, eu sei da minha limitação. Eu sei o que é que pode produzir na limitação, então eu vou investir mais nesse tipo de situação do que num outro tipo de característica que não é compatível. É aí onde vem a possibilidade da sustentabilidade daquele ambiente, sendo um município, uma gestão, toda uma preocupação. Só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui uma informação de porcentagem, mais ou menos, dos tipos de solo dessa região do semiárido. Eu peguei isso de um livro de barragens da Sudene, mas esse solo, por exemplo, Bruno Naukaus, que hoje em dia a classificação da Embrapa, né, ela classifica como luvissolo crômico, ele representa 25% aproximadamente dos solos do Nordeste. E o Brunelcaus, o que é que ele tem? Ele não passa de 1 metro de profundidade e você bate na rocha. Então, são solos que ainda parcialmente têm chance de você fazer uma agricultura moderada.
ele nem é classificado como classe 3, é classe 4, na parte de uso da recomendação agrícola. Então, nós temos, na verdade, uma limitação muito grande de tipos de solo para uma agricultora anual, aquela que você constantemente vai revolver todo ano para fazer um plantio. Esse é um dos primeiros passos para a visão de sustentabilidade de um município, de repente conseguir entrar nos eixos. Porque se eu tenho um solo muito raso, ele vai ser um problema sério com degradação e perdas de solo gradual daquele. Vai chegar uma hora que meu município vai ter um monte de espaço desertificado, porque ele vai perder aquela pequena camada que foi revolvido. Isso eu te digo porque tem solos aqui como o litólico, por exemplo, não passa de 50 centímetros de profundidade. Você tem um solo que é extremamente raso. Tem muito litólico que é considerado eutrófico, rico em nutrientes. Aquele pé de serra famoso, que a pessoa desmata a área, planta o seu feijão, dá um ano maravilhoso, segundo ano já começa a botar gosto ruim, terceiro já não tem mais nem solo. Esse tipo de situação é muito recorrente. Então, um gestor público que trabalhe com essa visão, um responsável em planejamento, ele tem que ter conhecimento do seu tipo de solo, porque a partir daí ele vai poder ter talvez um norte diferente de exploração ou incentivo, ou selecionar lugares mais apropriados dentro da propriedade, porque isso existe, né? As partes mais profundas, os riachos temporários que são mais úmidos, geralmente o pessoal usa os aluviões para plantar, para evitar de pegar essa parte. Se eu tenho um serra, vamos pensar em pastoreio voante, né? Vamos pegar, ver se as abelhas se adaptam. Eu tenho jandaíra, uruçu, são abelhas que você compra no mercado aí 1 litro a R$ 100 ou mais de R$ 100 o litro, pela capacidade. Então, eu jogo aqui a digital, por exemplo, do solo da Paraíba, em que você vê aí uma cor cinza mais predominante, que é o solo que eu estou falando aí do litólico, né, o solo litólico, solo de 30 centímetros, solo de serra. Então, esses solos aí, eles são extremamente delicados para você fazer uma exploração agrícola. Você pode tentar conseguir na propriedade das pessoas algo que possa ser melhor, mas não incentivar áreas como essa para andar um trator por cima e revolver aquele solo. Você vai chegar uma hora que você vai entrar em colapso. Agora tem que ter coragem de atingir essa meta com projetos que possam ajudar a incentivar programas a essa linha, né? A outra situação, o brunão cáustico que vocês viram que era 25% do solo do Nordeste, ó, essa corzinha aqui, ocre, amarelinha aqui que vocês estão vendo é o brunão cáustico. Um solo pesado, complicado. Você tem aqui, no caso, na nossa região da Serra, olha, tu lembra a história de Ponto Alto, que já era o problema de relevo, né? Essa zona daqui, que pega inclusive Campina Grande, esse solo verdinho, verdinho meio vivo que vocês estão vendo aqui, ele é um solo que chama planossolo, no nosso caso nátrico, o antigo solonédio solodizado. É um solo rico em sais. Sabe aquele probleminha de riacho salobro, riacho salgado? É em decorrência da presença dele. Então, saber que existem manchas de solo como esse é um trabalhão para dentro do município, viu? Mas existem culturas e existem plantas que vivem sobre essa condição de solo. E é importante que você mapeie isso, que você investigue se sua região tem esse tipo de solo. Eu trouxe aqui um exemplo de um contorno de um município aqui, no caso, Soledade, né? Eu fiz aqui o Professor. contorno. Oi, diz. Não, eu falei uma pergunta, mas pode falar, professor. Depois eu Não, faço. tá, eu vou continuar só para eu fecho aqui, mas
Fica tranquila, pode perguntar. Até para eu saber que vocês estão me ouvindo, porque vai que cai. Eu, de vez em quando estou botando o olho aqui para ver se não caiu. Bom, esse município, esse contorno de Soledade, por exemplo, o que é que nós temos? Dá para vocês perceberem que tem manchas de solo com uma tonalidade, manchas de solo com outra tonalidade. Isso representa uma digital do próprio município. Você junta relevo, olha aí a redrenagem, ó, passando, vamos voltar para poder perceber melhor. É uma rede de drenagem indo do norte para o sul, significa o quê? Que a turma de cima pode ser que eu tenha zonas de menos abastecimento de água. Embaixo eu já tenho uma turma que recebe muito mais contribuição. Os riachos estão colhendo água de cima e jogando para baixo. A informação do solo. Esse solo verde que vocês estão vendo aqui é o solo que eu disse que tem uma carga de sal elevada durante. Se você revolve esse solo, as chuvas começam a lixiviar sais e esses sais vão se concentrando nos riachos. Agora veja só o que é modelo de gestão pública. Esse município aqui de Soledade tem um açude. Ó, o município está aqui, tá? O pontinho. E ao lado tem o açude do estado. Não sei quantos de vocês conhecem essa região. Mas o açude de Soledade, ele tem em torno de... Eita, agora me pegou. Isso é 30 milhões de metros cúbicos, tá? Aí você vai dizer, mas professor, esse governo que fez esse açude estadual foi um benefício muito grande. Tu imagina 30 milhões ao lado da cidade praticamente. Aí, aonde a gente vai dizer que a história da digital foi esquecida. Alguém não se preocupou em ver a qualidade da água que esse açude foi construído, qual era o potencial dessa água. Por causa disso, você tem um açude de 30 milhões em que ninguém consome dessa água, a não ser uma piscicultura em período mais avantajado de volume do açude. Quando ele está mais estressado, vou mostrar para vocês imagens que eu monitorei a qualidade de água desse açude, quanto à salinidade, muito baixo. Então, gente, é hora de você entender que não é porque eu consigo uma obra, uma tecnologia para o lugar, se eu não enxergar esses fatores ao redor, regime de chuva, capacidade de recolhimento de água, tipo de qualidade de água, isso de repente é como eu limitar uma obra enorme, como foi essa, um paredão enorme, e você não ter a resposta para a sua população. É aí onde eu digo, por isso que eu jogo para vocês, mesmo que vocês não saibam que solo é esse. A professora disse que é salgado, é salgado, tá bom. Mas eu só estou alertando a vocês. Se o solo existir, pode ser que tenha um problema sério quanto a você pegar água por escoamento. Ele vai ter uma tendência de problema. Você pode até ter o açude, mas não saiba, não vá vender o peixe como sendo a salvação daquele lugar quanto à qualidade de água para abastecer a população, a cidade, etc. e tal. Uma outra potencialidade que, graças a Deus, o pessoal começou a despertar. Você quer falar agora, nesse momento, a pergunta, já que eu fechei o tema? Sim, professora, era sobre os solos. A senhora falou dos solos e falou do cinza, e eu fiquei na dúvida, porque aqui na minha região, tanto observado, como a senhora falou, a salinização, né? Mas também a região apresenta um solo que contém muita quantidade de pedra, então é um solo meio que raso. Cava um pouquinho, já dá na pedra. É o termo, os termos assim, as pessoas falam aqui. Raso. E eu queria saber qual o termo, qual é o nome desse solo. Como é o dentre aqueles que a senhora mostrou. Qual o teu município? Areial. Areial, ela tem uma parte de solo que é profundo não, você cava 1 metro da areal. Você tem uma região que é o solo da batatinha, o solo da macaxeira, essa região. Uma das missões, se você vai usar areal como sua meta, eu tenho um mapa, o link do mapa de solos, eu acho que eu deixei aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo?
Esse link aqui vai permitir você escolher seu município e aí você vai ter lá os tipos de solo para o seu município. Vai ser uma das missões sua também, viu? Com certeza você vai começar. E se você conhece seu município, você vai começar a entender. Isso que eu vou mandar, que a pessoa chama o solo, na verdade é mancha de solo, tá? Quando usa a expressão mancha de solo, eu tenho solos associados a ele outros. É como se eu dissesse, eu tenho três amiguinhos, mas um é maiorzinho do que os outros. Então, o nome daquele lugar vai ser com aquele nome do maiorzinho. Então, a maior mancha daquele solo fica com o nome. Se eu disser que ali é um solo litólico, porque eu estou vendo cinza, aí é litólico, só que tem RE7. O RE7 significa que eu tenho outros dois solos combinados com ele naquele ambiente. Então, não só encontro ele, eu encontro ele mais dois, só que os dois em menor proporção. É mais ou menos isso. Eu não vou forçar muito vocês, mas eu quero que vocês extraiam essas informações do município de vocês e vocês, sendo mais esperto, conhecedor do ambiente, vocês vão saber, aqui no norte é a comunidade tal. Por isso que fulano se dá tão bem, porque o solo lá é para agricultura. Olha o outro aqui só dá pedra, entendeu? Se você for conhecedor, gestor e mais íntimo do município, você vai começar a perceber por que fulano explora mais a pecuária e o outro vizinho lá do norte mais a agricultura. Eles têm solos diferentes e ele já, por condição natural, já faz essa separação. Essa parte que deu para entender mais ou menos, vai ter a atividade de vocês, tá? Para isso. Eu quero que cada um de vocês possam recolher e para os outros estados, com certeza vai ser. Tem o da Embrapa, esse da Embrapa pega todo o Nordeste, mas tem um link que pega todo o Brasil. Só que tem que cadastrar. A pessoa tem que fazer um cadastro. O mundo da internet é bom, porque você sai pesquisando isso e eu acho que ou vocês pegam no plano de vocês de estadual que vocês têm lá no município, no município não, no estado de cada um, ou de repente no site da Embrapa, tá? Bom, outra coisa que eu chamo a atenção, porque essas são coisas que a potencialidade desperta, sabe? Eu posso dizer que eu ir para o sertão paraibano, eu tenho que usar um protetor solar, que eu tenho muito mais preocupação com insolação. Mas, se eu for olhar por esse ângulo, eu vou dizer, meu Deus, eu vou mormar, se eu vou me acabar lá no sertão. Porém que eu tenho que estar mais preparada para isso. Mas quem não pode negar a capacidade de um lugar desse em oferecer luz anual? Não é? Eu tenho como uma prosperidade por causa disso, de ter meus frutos mais doces, porque na fisiologia da planta, a presença de iluminação maior gera um Brix, que o pessoal chama um doce, mais elevado. Então, minhas frutas no sertão geram um produto com um doce mais forte, isso para o mercado tem um preço diferenciado, não é verdade? Aí você olha no mapa de presença de luz ano. Aí você diz, mas professor, eu pensava que o Brasil todo tinha um mesmo sol. É um sol para cada um, né? A expressão. Mas entenda, existem lugares que os vapores desse ambiente, por a gente estar na zona tropical, ela gera muita nuvem. Tá? Então, tem lugares, você pode perceber no Amazonas, olha, eu tenho uma linha do Equador passando aqui. Isso significava o quê? 100% de luz o ano todo. Eu posso estar no norte, a inclinação solar pode estar no norte, ou pode estar no sul, a linha do Equador está sempre com luz toda hora, todo dia. Sim, mas como lá tem umidade alta, as nuvens formadas lá isolam esse tipo de efeito de insolação. Você não tem a luz solar presente em horas ano, em quantidade. Quando eu somo isso, os equipamentos que lê isso não dá tantas horas quanto deveria. Tem muita nuvem, né? E aí, quando você joga no Nordeste, eu vou voltar a puxar para a minha sardinha, tá, gente? Mas é porque
como eu disse, as pessoas ficam enxergando só o lado ruim, aquele bafo do sertão horroroso de dormir que vocês aí estão sofrendo, com certeza, se não tiver um ar-condicionado ou um ventilador. Mas, gente, como fonte de energia, isso é providencial. Olha no mapa, esse núcleo aqui que pega o final da Paraíba, oeste da Paraíba, com a pontinha lá para. Tem uma pessoa que mora para essa zona aqui, que eu não sei quem era, que eu estava olhando, é perto de Mossoró também, que é quase no oeste. Eu não conhecia essa região. Bom, esse núcleo aqui foi investigado pelo pessoal. eh, eh, em verificação de horas de luz, e olha o que é que eles atingiram. Conseguiram observar mais de 3.000 horas de luz por ano nesse local. Se eu for fazer uma usina solar, eu tenho grande potencial de me acomodar em regiões como essa daqui. Primeiro, porque o metro quadrado de aluguel ou de compra dessa região é muito mais em conta, e outra porque cada ingrediente desse de luz solar que eu tenho, eu vou ganhar mais energia pela minha estrutura que eu estou montada. Então, são esses olhares que você começa a despertar a capacidade de um lugar que, de repente, se ele não tem, o regime de chuva é baixo, isso pode prejudicar, de uma certa forma, a economia agrícola, pecuária, indústria em geral, mas eu tenho o potencial de geração de energia, e ninguém, de uma certa forma, deixou de ver isso, acho que para trás, né? Agora é que o pessoal está descobrindo esse veio, essa capacidade. Aí eu também chamo o mapa de ventos. Você vê que o Brasil tem, hoje em dia, o pessoal, as empresas trabalhando muito em registros, leva antecipadamente para fazer registro de ventos e ver o potencial para aquele local. E olha, outro grande potencial que nós temos na parte costeira, não é à toa que ali é a região do Ceará, né? O pessoal está com força colocando energia eólica, né? Porque se você olhar aqui, a faixa de velocidade dos ventos é bem mais alta. Então, aqui na Paraíba, a gente tem umas zonas de vento aqui na serra, né? Porque nós estamos na parte alta, a altitude elevada. Olha aí a história da digital, né? E de repente é potencial. Você pega essas torres aqui, o pessoal vai alugar o terreno, né? Isso, o proprietário que tire uma região de serra, quando não tem como explorar nada, porque o solo é raso, de uma certa forma ele tem lá o seu aluguel por manter essa turbina aí sendo uma fonte geradora de energia, e agora na nossa região já interligada ao sistema de rede. Então, quando você tem menos ventos, você tem a hidrelétrica acionando maior liberação de energia, e assim o sistema vai compensando, né? Isso tudo é potencial. E você sabe que uma gestão pública que possa ter esse tipo de visão, de atrair alguém que seja da área de exploração, pode, de repente, ser uma soma de coisas a favor para aquele local. Aí eu entro com outro tipo de mapa. Esse é o mapa Vedete. É da área de internet, mas tem outro mapa que é mais oficial, mas eu gosto desse, porque ele é bem mais colorido, dá mais contorno de coloração, tá? E você vai começar a ver a história da digital do Brasil quanto a regime de chuva, que esse eu também quero que vocês façam a digital do município de vocês, tá? Eu tenho informações do meu contorno da região semiárida. Se você observar aqui pela faixa, de 500 a 1.000 seria essa corzinha aí meio amarela, queimado, sei lá. Isso seria grande parte. Você vê Teresina aqui, ó, ela já pega uma parte de chuvas mais bonificada, um bonificado também no litoral aqui dessa faixa
do Brasil, que pega até um pouco da Paraíba. Quando chega, como o pessoal chama, no Elefantinho, que é o Rio Grande do Norte, o negócio entra mais estressado, o sertão entra no mar. Você vê que o regime de chuva ele fica bem menor nessa zona aqui do Rio Grande do Norte. E, de repente, vocês começam a verificar que tem duas manchas marrons, deixa eu chamar isso de marrom, né? eh, Dentro desse núcleo de isolinhas, isoetas, que define as faixas de regime de chuva. Eu tenho aqui um regime de chuva de 500 a 1000, grande parte do Nordeste pega essa parte, aí de repente, ó, alguma coisa até 500. 500 milímetros de chuva por ano. Isso é o diagnóstico histórico de chuvas para essa região e para essa. Aí é onde eu digo a história da digital. Você aqui tem o Rio São Francisco e tem água que vem de onde? Vem de região de Minas Gerais. A região que tem um regime de chuva aqui de seus 1.500 a 2.000 milímetros. Então, é por essa turma aqui de Minas Gerais que eu consigo segurar o volume de água aqui para o Rio São Francisco. Não é à toa que aquelas chuvas que foram tristes para Belo Horizonte, né, uma parte dessa região de Minas Gerais foi quem deu uma alavancada dentro do regime de chuva, do regime de escoamento do Rio São Francisco. Começou para a usina Três Marias e depois foi liberando para Sobradinho. Sobradinho tem um volume enorme de acolhimento de água. Eu acho que 20 milhões de metros, 20 bilhões de metros cúbicos só de volume útil, para vocês terem ideia. E aqui, ó, o que eu quero chamar a atenção da história da digital? Eu aqui tenho um regime baixíssimo de chuva, Petrolina 400 milímetros por ano, mas eu estou com o rio a meu favor, oferecendo água para irrigação. Aí é onde vem a combinação dos fatores. Ali o pessoal cruza os dedos realmente para não chover no local. Porque a agricultura de exportação, por exemplo, eu cito o exemplo do melão. O melão, eles fazem a irrigação por gotejamento e diminui o índice de fungos, de bactérias no melão. Então, se eu conseguir produzir sem chuva o melão, o meu preço de melão e a garantia de vida do melão é muito maior. E se eu fizer o melão, produção de melão em lugar que chove, e que chove naquele período, inclusive eles procuram evitar o período de chuva para fazer a exploração, usa só a irrigação mesmo, é porque ali é vantagem para eles não chover. Então, entenda como às vezes você pega uma coisa que é limitada e faz dali uma potencialidade. Então, esse tipo de exemplo aqui funciona interessante, a dobradinha aqui no Rio São Francisco, mas olha, gente, um setor aqui também é dado para isso. E olha que setor é esse? O setor que pega, isso aqui é o mesmo do IMET, é o mapa, né? Mais ou menos, é porque os desenhos do IMET as isolinhas assim, não tão bem definidas quanto o outro mapa, mas o recado é o mesmo. Mas olha a nossa climatologia aqui na Paraíba, o regime de chuvas anual aqui da Paraíba. Aquela linguetazinha que vocês viram, que era um regime muito baixo, abaixo de 500 milímetros, olha só, é essa zona vermelha. Na Paraíba, em torno de 21 municípios estão catalogados com regime de chuva abaixo de 500 milímetros por ano. E se vocês pegarem os mapas anteriores, lembra? Um mapa dizia que tinha uma região alta, quem é de Areal aí, ó, aquela zona de Areal, acho que é essa aqui. A parte de Pocinhos, se não me engano, é esse. Aqui é Campina Grande. Ó. Campina Grande é interessante, ela pega 3 zonas de regime de chuva diferente. Ela é transição mesmo. Eu tenho Galante, que é a região mais ali do
do leste nosso, né, é um regime um pouquinho melhor de chuva, vem a cidade que fica nessa zona aqui, e o oeste de Campina pega um regime de chuva muito brusco de queda. Então, Campina realmente é aquele caso que a gente está chovendo, aí liga para o vizinho, o colega, diz, aí está chovendo, porque realmente tem um impacto de variação de chuva razoável. Professora, eu acho que Areal ela fica assim, em meio termo, porque de um lado você tem o Cariri, que é uma parte mais seca, aí atrás tem Campina, né, que a senhora falou, e do Ah, outro lado tem o Brejo, né, é, Esperança, Remígio, e aí a gente consegue ver, realmente, como a senhora falou, de um lado é uma vegetação e de outro já começa a é. ser Você outra pode vegetação. pegar esse tipo de situação. Uma particularidade que eu vejo aqui na Paraíba que é muito interessante. Essa parte verde que vocês estão vendo aqui, em especial, é a região de areia, tá? Esse núcleo aqui que vocês estão vendo. Se você pegar 50 quilômetros em linha reta, você chega em Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa é 370 milímetros de chuva anual. Areia, 1.200, digamos assim. Olha o que é que você não tem de variação entre um município a 50 quilômetros o outro. Então, dentro de municípios como esse, você tem que fazer um mapa. Inclusive, se eu fosse gestora de um ambiente desse, eu ia distribuir pluviômetros nos 4 cantos do meu município, porque eu teria que identificar mais como é o comportamento de chuvas, bem mais zoneado, porque esse aí é um verdadeiro impacto. Em 50 quilômetros você tem uma variação de 1.200 e cai para 380 de chuva, não é fácil, tá? A região aqui do sertão, ele já é uma região mais uniforme, vamos dizer, vai com 600, 700 a 9, por exemplo, São João do Rio do Peixe, se não me engano, dá 950 milímetros de chuva por ano. Isso a climatologia, que climatologia é histórico de médias de chuva por mais de 30 anos, tá? E para matematicamente vocês entenderem isso, mais uma vez eu digo que o efeito de vocês, numa hora dessa, vocês ficarem receosos porque eu estou fazendo uma informação muito técnica, né? De repente, eu estou tentando ser mais geográfica possível, tentando ser mais informativa possível. Tipo, recordem, gente, o passado do Enem de vocês, o SISU de vocês, qualquer coisa no gênero. Mas é importante, como gestor, a gente ter esse tipo de sentimento. E eu vou passar para vocês um sentimento que muita gente desconsidera. E por falta de desconsiderar isso, é que às vezes você não faz um bom trabalho de gestão pública, de projetos, de captar recursos, porque não acredita nesse volume. E uma das atividades que vocês também vão pesquisar, eu vou dar para vocês o Excel prontinho, tá? Vocês só vão inserir os dados que vão tirar do município de vocês, para vocês terem noção do impacto daquilo ali no município de vocês. E um deles é esse. Você sabe que quando o cara está dizendo lá no jornal, choveu 30 milímetros no local tal, você não tem uma noção do que é 30 milímetros, sabe que é 30, que deve ser maior do que 20, e que por sua vez é maior do que 10. Mas em volume, em grandeza, aquilo que enche o balde de água. Vocês têm essa noção? Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de pergunta para si, mas a altura de chuva é como se eu tivesse espalhado aquela altura em toda a superfície desse seu município. Eu sei que tem município, como eu disse a vocês, que ora chove mais, outro chove menos. Mas o pluviômetro que registrou matematicamente ali, ele está tentando considerar toda a superfície do município. E para eu considerar que é um volume, eu tenho agora que dar ordem de grandeza de uma área. Vocês lembram a cubagem, né? Para você gerar um cubo, você tem que ter uma altura, mas você também tem que ter um lado e o outro. E isso é o que gera o volume de água que a gente precisa. Então,
para a gente ter essa noção, a gente tem que submeter algumas áreas. E essas áreas, algumas são até bem conhecidas, na forma mais doméstica, né? Uma área de 1 metro por 1 metro é mais fácil de você pegar uma trena, medir 1 metro nesse sentido no chão, botar no outro sentido, e 1 metro por 1 metro, que muitas vezes o pessoal compra azulejo, é desse jeito, né? O metro quadrado, para quantos metros quadrados eu preciso para fechar aqui minha sala. Eu não vou fazer o medo de vocês matemático disso, eu só vou querer que vocês acreditem, tá? Quando eu tiver 1 milímetro no pluviômetro registrado, matematicamente há um recolhimento no solo de 1 litro de água. Por isso que muita gente pode automaticamente associar: 30 milímetros choveu, houve 30 litros no chão por metro quadrado. Eu consigo recolher 30 litros. Agora, o que vai acontecer com esses 30 litros, se vai infiltrar, se vai escoar, ou parte logo depois vai evaporar, a história vai ser climática, tá? Mas que matematicamente bateu aquela chuvinha, o pluviômetro recolheu, porque fisicamente, né, o litro, se vocês quiserem fazer 1 litro na estrutura de vocês, é um cubinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Quando você faz a conversão matemática de milímetros e metros e chega ao resultado final, vai chegar nisso aí, essa cubagem de 1 litro, tá? Então, 1 litro é um dadinho de 10 centímetros de altura, largura e profundidade. E se eu estou numa área rural, muitos também fazem esse tipo de planejamento para fazer captação de água no meio rural. 1 hectare é uma expressão de um sistema de 100 metros por 100 metros, nominalmente, tá? Eu tenho uma área de 100 metros por 100 metros, isso é 1 hectare. E eu posso fazer aquele mesmo cálculo de volume, embora unidades aqui sejam diferentes, mas acreditem, ele gera 10 metros cúbicos. Então, 1 milímetro, 10 metros cúbicos, 2 milímetros, 20 metros cúbicos. E assim você vai ter noção. E 20 metros cúbicos, gente, para quem não sabe, as conversões é igual a 20 mil litros, tá? 20 mil litros ou 20 metros cúbicos. E a gente está numa gestão pública, eu tenho que me preocupar em quilômetros quadrados. Meu município é gerido em quilômetros quadrados. Então, só um. Então, vocês fiquem imaginando o que representa 1 milímetro no meu chão de município. Então, quando a gente faz essa conversão, a gente chega a uma situação, digamos assim, de uma área de 1000 vezes 1000, e isso, quando multiplica por uma alturazinha de chuva de 1 milímetro, que às vezes a pessoa nem dá muito valor, né, numa leitura de pluviômetro, mas você acabou de recolher 1000 metros cúbicos naquele chão. Do que vai acontecer depois eu não sei, mas que matematicamente você acabou de recolher 1000 metros cúbicos, ou 1 milhão de litros. E um exemplo que eu passo para vocês aqui, que foi um trabalho de um aluno nosso, que ele na época fez o recolhimento até 2017, né? Esse município de Cabaceiras é considerado o menor regime de chuva do Brasil. Segundo reza a lenda, disse que é porque o cara que lia as leituras de chuva, quando dava esse 1 milímetro, ele jogava fora e dizia que era zero. Não sei se é verdade, mas aqui nós temos uma lista, digamos assim, de características que chamam a atenção. Você pode ter, num ambiente como esse de semiárido, a digital do semiárido é assim. Ora você pode ter intensidade de chuva elevado, ora você tem escasso. Você pode ter um mês que é considerado de chuvas normais para sua média, e de repente ele dizer, não, hoje esse mês é zero. É zero dentro de um período considerado chuvoso. Isso é a digital do semiárido. Você tem uma característica de chuvas espaçadas, quer dizer, ocorre hoje, pode passar 15 dias, mata uma planta por causa de 15 dias sem água, e você pode também concentrar, às vezes, volume alto e
hora cair bruscamente. Então, esse período aqui de março, abril, maio, é às vezes considerado período dentro da média de chuvas lá, considerado esperado, mas deu zero, e um zero desse mata qualquer plantio. Você fecha as perspectivas, digamos assim, de um produtor agrícola na hora que enxerga isso. Por isso que eu disse a vocês que eu gostaria que vocês explorassem isso também no ambiente da atividade de vocês. No site da ESA, esses dados estão disponíveis para Paraíba. Eu acho que tem vários municípios de outros estados que cada site de ou Secretaria de Recursos Hídricos ou Agência Estadual de Águas, eles têm isso também gerado. Aí eu gostaria que vocês também fizessem. Eu vou dar no Excel o esqueminha que vocês estão vendo aí. Eu quero apenas que vocês extraiam os dados, porque eu quero que vocês amadureçam essa informação de como é a digital do regime de chuva do seu próprio município, porque ele não é muitas vezes igual ao vizinho. Isso até vocês depois juntos, por isso que eu digo, quem queria muito Souza, de repente vocês podem fazer um trabalho conjunto depois, se vocês fizessem, alguém se organizasse, cada um pegava um município vizinho, para depois fazer um trabalho até tanto individual como um trabalho conjunto, onde podia discutir as particularidades de um município para o outro. Isso podia ser também como um resultado dessa atividade que eu daria para vocês, tá? E a tabelinha que eu iria jogar para vocês no Excel iria gerar essas respostas. A média, a mediana, o mínimo, qual foi na série, aqui no caso dele, né, 24 anos, o mínimo que aconteceu em janeiro? Zero. Se você olhar, ó, escapou 3 meses que ainda o mínimo foi com alguma chuvinha, quer dizer, o mês de março, lá em Cabaceira, se eu botar a grande fé, né, vai ter pelo menos alguma coisa de neblina em março, porque na série de 24 anos, pelo menos não zerou. Essas informações eu posso planejar a possibilidade de alguma coisa por esse regime de chuva, como o meu momento de liberar semente para o plantio. Eu posso estudar melhor isso aqui. Eu sei que tem muita gente aí na área de administração, vai perceber que de repente esses números podem ajudar muita coisa. Como eu também brinco aqui, que eu digo que lá em Cabaceiras, pelas características de mediana, né, 50% de probabilidade de chover o mês ou não chover. Se eu quisesse fazer uma festa de rua lá, sem precisar de tenda, eu botava outubro ou novembro à noite, porque as chances de chuva lá é muito baixa nesse período. Então, até isso, se eu fosse fazer uma obra de açude lá ou coisa assim, eu iria escolher esse período, porque é o período mais seco. E se depender das chuvas para complicar a minha vida, era aí onde eu acertava a minha obra, tá? E aí outra digital que eu disse do semiárido, né? Eu usei Cabaceiras o o ano de 2009, peguei os 6 primeiros meses, porque lá o pessoal estava se queixando que não estava conseguindo produzir alho. Tem uma região de lá, de Cabaceiras, que produz alho. E o pessoal que financiou esse alho, né, chegou para mim e disse: olha, está havendo um problema. Houve boas chuvas lá e o pessoal está dizendo que não conseguiu produzir. Aí eu fui, recolhi informações diárias de chuva lá da região, e olha o que acontece. No último dia de janeiro, estava lá 54 milímetros de chuva. Aí, se você volta para cá, deixa eu pegar 2009. 2009, ó, 54 milímetros em janeiro. Tá vendo como as coisas, às vezes, até na ordem de mês, ela termina camuflando? 54, 89, aí caiu para 12, 171, 136. Aí você olha lá, o último dia de janeiro, 54 milímetros. O que é que isso representa o mês de janeiro? Muito pouco. Talvez grande parte dessa água foi escoada. Pouco foi infiltrada, porque os tipos de solos da região é argiloso. Então já é outro problema, infiltração. Tem que ter técnicas para infiltrar.
e ajudar a infiltrar mais água, porque o solo de lá é mais difícil de infiltrar. Então é muita coisa, tá vendo? Você termina para trabalhar uma gestão pública no município, você tem que ter realmente conhecimento das coisas, ou então você vai sofrer sempre, vai ficar em rotina, você não vai dar um passo para melhorar as condições, porque você não conhece a digital do seu lugar. E aqui, aquela história dos 89 milímetros, né? Ó, aqui já deu em torno de 84 milímetros um dia só de chuva. Então, você entendendo isso, não é que isso vai dizer, ai, professora, que esse lugar desgraçado, miserável, como o negócio está. Gente, quando eu estou com dor de cabeça, eu tenho constantemente dor de cabeça, qual é a solução para mim se não é diagnosticar a minha dor de cabeça? Pode ser um diagnóstico não muito bom, mas eu preciso desse diagnóstico. Eu tenho que ter entendimento de solução. Eu preciso procurar saídas. Não posso ficar sentindo problemas sem diagnosticá-los. É aí que eu quero que vocês comecem a trabalhar esses números, esses dados que o mundo da internet disponibiliza sobre o município de vocês, da pesquisa de vocês, para que isso vá ajudando vocês a terem mais foco, até mais garra, até mais justificativa em um planejamento, um projeto que você vai mandar para a Sudem, para a Sudem não, para a Funasa, para o Ministério de A, de B, você ter argumentos, leitura disso aí que vocês estão sendo informados, para que vocês fiquem mais capazes de argumentação. Uma outra coisa que eu vou também pedir para vocês, vou deixar o Excel tranquilinho, vocês vão ter que arrancar essas informações no ambiente do IBGE, tá? Uma população estimada, aqui eu botei Garanhuns, foi uma pesquisa lá quando eu fiz uma palestra lá, eu tendo a quantidade de pessoas. Eu vou na pecuária. Por que eu vou na pecuária? Porque eu preciso também de águas para a minha pecuária. Não sabe aquela história dos animais que são cercados, que morrem se eu não tenho água disponível para eles? Então, eu vou fazer um pequeno planejamento de quanto eu preciso de água para a minha população e para os meus animais. Quando eu faço esse tipo de estimativa, olha aqui, eu boto lá, fui lá na pecuária de IBGE, peguei essas informações, número de cabeças. Esses números aqui, por exemplo, Garanhuns já é uma população que tem comércio, que tem indústria, então a demanda de água por cabeça, né, per capita, eu subi para 200 litros, mas cidades mais modestas, que você saiba que tem pouca gente de área de indústria que vai precisar dessa água e eu botar a conta na cabeça das pessoas, então eu posso cair para 150, tá? E eu tendo aqui a estimativa mais ou menos de demanda de água, considerando alguns casos a atividade de limpeza, atividade por 2 litros para frango. Frango, ele demanda, sei lá, 400 ml de água, mas eu estou botando 2 litros porque é uma atividade de higienização, você tem que ter água para outras coisas, para tocar a atividade para frente, tá? Então, eu peguei isso de pesquisa de alguns como é que chama? Literatura técnica, e eu compilei e considerei esses como sendo os valores para poder ter uma base, tá? E aí, ó, muito simples. O número de pessoas vezes o número de litros por dia que ela consome, eu chego a um volume que em litros eu teria mais 3 zeros aqui, tá? No caso, eu já divido por 1000 para facilitar para ter em metros cúbicos, porque senão o número ia ficar enorme, né? E assim eu faço para todos. Vamos pensar o que eu demando todo dia. Quando eu estimo isso sem muita variação entre uma situação, digamos assim, de período de inverno, consome menos, período de verão, consome mais. Se eu fizer um pelo outro, 365 dias do ano, eu vou chegar a esse volume que está aqui. 6.816.000, quase, metros cúbicos por ano para a habitação lá em Garanhuns. Assim eu faço para todos os meus animais que o BGE
relata. Eu não tenho outra fonte, fica o IBGE mesmo, mas se vocês tiverem outras fontes aí, fica tranquilo. Eu quero que vocês façam esse exercício para vocês entenderem a ordem de grandeza de preocupação de um gestor quanto à água. E isso chega em torno aí, nesse caso de Garanhuns, né, de 7 milhões. Agora você vai, reserva isso num lado, agora vamos para o outro. Quanto é que eu recebo de água? De chuva, não vou nem botar água de subsolo. Aí Garanhuns tem uma área que você no IBGE pega isso aí, né, de 472 quilômetros quadrados. Lembra aquela conversão, né? O regime de chuva médio de Garanhuns é 778 milímetros. Então, 778 milímetros multiplica por 1.000, isso dá 778 mil metros cúbicos por quilômetro quadrado de chuva anual. Você faz agora uma multiplicação, né, do que eu tenho por quilômetro quadrado vezes o número de quilômetros quadrados que o município tem. Aí você vai chegar quanto de água um ano esperado, isso aí é chuva média, né? Quanto de água esperado esse município recolhe de água? Isso vai para 367 milhões de metros cúbicos. Aí é hora do confronto. Você pega agora o quanto eu, gestor, tenho que me preocupar de prover água para as pessoas e o quanto eu recolho de água. Quando você faz esse confronto, vocês vão fazer isso no município de vocês, tá? E isso, no caso de Garanhuns, deu 2,11%. Aí você diz, professora, que a senhora está inventando moda. Como é que eu digo que as pessoas têm uma necessidade de água tão grande e a senhora vai dizer que do que chove, não estou botando nem água subterrânea, não estou botando poço nenhum. A senhora está dizendo que 2% é o suficiente para matar a sede dos animais e das pessoas nesse lugar? E olha que Garanhuns é grande, 124 mil habitantes. Pois é, quando você chegar no resultado de vocês, se vocês eram municípios pequenos, vocês vão ver que é abaixo de 1%, tá? Aí vem a reflexão, cai a ficha. Gente, eu tenho um regime de chuvas que é menor do que o que evapora. Então, é semiárido o índice de um local pela precipitação e a evapotranspiração. Quando você tem um índice de semiaridez, é porque a chuva que você recebe é menor do que a evapotranspiração daquele local. Daí, você vai ter déficit de água. Lá no Amazonas é o contrário, você tem uma evapotranspiração menor do que chove. Aí você tem excesso de água, aí vira um rio maravilhoso lá, boiando de água. O que acontece, então, nesses 2% que vocês estão vendo? É a famosa história, eu estou entrando no jogo para perder. Eu já sei que vou perder. Agora, cabe a vocês terem a tecnologia para isso não acontecer. Eu vou procurar todas as tecnologias adequadas para cada situação, indicadas no meu município, para quem sabe eu consiga minimizar. Então, o que é que acontece? Açude pequeno, eu posso até ter, se eu tiver chance, eu tenho. Mas eu vou procurar os meus reservatórios que são fechados, pequenos, porque pequeno evapora muito mais rápido. Então, as cisternas, elas são super importantes para a perpetuação, digamos assim, da água recolhida. Porque se eu tenho água, mas eu não, eu teria a perda de imediato logo em seguida, ela fechada, eu estou fazendo a minha parte de tecnologia. Agora, se eu tenho a minha tecnologia e boto no telhado bem pequenininho, gente, me desculpe, mas aí é outro erro da visão da tecnologia. A tecnologia não depende somente do regime de chuva, ele depende da área de captação. Então, eu tenho que trabalhar a área de captação, o reservatório fechado e ainda mais protegido e conservado. A gente acho que em saneamento, na próxima aula, eu dou um toque sobre essa parte de conservação. Enfim, é uma das atividades. Eu não vou fazer vocês calcularem isso na munheca, tal. Eu vou mandar a planilha no Excel. Vocês só vão ter que procurar na pecuária lá do IBGE informações da população,
da pecuária e informações do regime dos quilômetros quadrados do município de lá. Aí o regime de chuva você já vai pegar em outro site, se for na Paraíba é na ESA, se for em outros estados vão ter que sair catando. Mas eu acho que vai ser um bom desafio, porque vocês vão ficar com números do município de vocês, tá? E aí eu vou passear um pouquinho na qualidade da água. Deixa eu ver aqui, eu não sei a nossa hora. 20, vai dar 21 horas. Mas eu vou tentar ser breve para a gente não esticar muito. Mas eu vou passar essas informações porque existem lugares, como eu disse a vocês, em que a qualidade da água superficial e subterrânea ela é muito comprometida. E essa experiência eu vivenciei. Eu participei de um projeto com mais de 900 amostras de água na superfície e dentro disso eu peguei muita experiência de vivência direta, eu ir lá e ver a qualidade da água realmente. Porque nem sempre uma água que vai para consumo humano, não tendo condição de ir para consumo humano, ela deve ser desprezada. Aí é onde vem todo um jogo, aquela história da digital. Eu sei que a água lá tem uma salinidade alta, eu tenho que saber que limite eu posso ter para o meu animal, eu posso ter essa água para que animal ou para que planta. Porque tem plantas que realmente comercialmente são sensíveis, mas de repente eu posso procurar um grupo de situação em que eu possa dar destino a isso. Esse é o grande lance de você não perder nada, sabe? Aquilo que você eu primeiro tenho o diagnóstico, depois depois do que eu sei, o que eu tenho, por mais que pareça ruim, por mais que pareça ruim, mas é a partir disso que eu consigo avançar. E a noção para vocês igual a de solo, né? Só em você ver o mapa o mapa de quantidade de água disponível subterrânea no Nordeste. Olha que você já percebe por cores diferentes que tem coisas diferentes em cada região. Eu posso estar lá na região de Teresina, Maranhão, eu tenho já um perfil de água em volume bem maior, enquanto que eu vou ficando mais escasso em certos setores do núcleo do Nordeste. Essa parte que você já vai entendendo que aonde eu estiver tem coisas diferentes. Então, fulano teve sucesso, o município teve sucesso lá, o estado estava num sucesso enorme aqui, mas o meu não deu. E aí, vamos perfurar poço, vamos perfurar, vai ser a salvação do Nordeste. Calma, eu tenho para lugares, funciona bem, para outros eu vou ter que procurar outro recurso. E para complicar um pouquinho, né, você tem a qualidade de água. Olha que você aí também está vendo um verdinho, uma clarinha, uns amarelinhos, uns soltos aí da vida. Isso é a parte de qualidade de água subterrânea. Então, posso até ter volume, mas se eu tiver volume com salinidade alto, eu já estou matando aí as possibilidades de abastecimento de população. Posso conseguir para alguma coisa, para animal, para funcionar uma serventia qualquer, mas não com o objetivo de consumo humano. Então, isso também é gestão pública de se preocupar com conhecimento dos lugares. Você não vá pela a condição de dizer, fulano deu certo, eu vou fazer aqui também, vou perfurar poço, vai dar tudo certo, todo mundo vai ficar feliz. Não é bem assim. Bom, tirando um pedacinho desse mapa aqui, para vocês terem ideia, esse mapa de qualidade de água, eu recortei para o da Paraíba. E você percebe como cheio de ranhuras diferentes, né? Cores diferentes. Então, é esse tipo de entendimento, mais uma vez, para a gente se preocupar. Olha a região da Serra da Borborema, ele está bem mais amarelo, ela é uma água cloretada sódica, salobra mesmo, salgada, tá? Você tem no sertão já um outro perfil de qualidade de água, tá? Essa parte, eu acho que é essa coloração aqui, a sulfetada, não a verde não está aqui, é porque eu acho que eu recortei a classificação das águas. Mas, se não me engano, você vê aqui
perto de São João São José de Sabugi, não. São do Rio do Peixe, o pessoal lá tem águas com magnésio, altíssimo teor de magnésio nas águas lá do Hotel Brejo das Freiras, né? Eu não sei bem da qualidade da água do coisa, mas essa do Cariri aqui eu trabalhei, eu acompanhei muito. Realmente, gente, não é brinquedo, não. As águas, isso é a subterrânea. Eu peguei poço em Soledade, que era metade do nível do mar. A pessoa disse que quando perfurou, botou um balde de água, né? Uns dias depois chegou lá, tinha 2 concris mortos perto da água. Eu acredito que pela salinidade que eu vi lá, os coitados foram tentar dessedentar, né, a sede, e teve alguma situação. E um dos parâmetros que mede salinidade é muito fácil, o gestor público poderia investir. É um condutivímetro elétrico, tá? Ele faz a leitura, não identifica que tipo de sal tem a água, mas ele identifica que a água é salina. Ela tem um teor e ela pode ser comparada, digamos assim, em níveis de salinidades maiores. O único íon de sal que não está nem aí para a condutividade elétrica é o bicarbonato, sabe? Ele é um íon de sal que não responde, ele pode ter muito na água, mas ele não responde salinidade no condutivímetro, né? Só medindo no laboratório. Mas esse índice aí de condutividade elétrica, que a gente chama de decisimes por metro ou microsimes por metro, são unidades que podem ajudar você dentro de um mapa, de um mapeamento no seu município, identificar essas possíveis salinidades de região, de comunidade. Isso eu digo uma coisa, um gestor ele deve ter esse tipo de mapeamento com muita propriedade, porque ele com isso sabe os pontos críticos quando não tem uma oferta de água boa e pode tá aí investindo em dessalinizadores ou alguma coisa que possa suprir como tecnologia, inclusive até o rejeito dessa água, como também trabalhar. E para vocês terem ideia, essa parte de solos que eu falei anteriormente e qualidade de água superficial, olha aqui, para vocês terem ideia de quantidade, de ordem de grandeza, a areia quartzosa, por exemplo, tem uma condutividade em torno de 98. Se você pegar uma garrafinha mineral agora e der uma olhadinha, talvez a Indaiá seja em torno disso, 95 microsiemens. Eu acho que a leitura nas garrafas de mineral ou no rótulo de mineral é condutividade elétrica nessa unidade aqui, microsiemens por centímetro, tá? Mas olha a história de solo, sabe? Quando você vai pegando solos do seu município que tem característica de brunão cáustico, vertissolo, litólico, o solo Onetes, que é aquele da região de Soledade que fizeram o açude lá, né? Olha o que já estava indicando. 2.800, 4.500. Isso é uma literatura. Porém, há uma grande chance de ser real, porque eu sou a pessoa que mais comprovo isso, dessa região de solos e salinidade. Você pode encontrar essa unidade em microsiemens e quando você ficar com uma unidade em decisimes por metro, o valor que está aqui é dividido por 1.000. Então, se eu tivesse essa mesma unidade aqui em decisimes, era 4,59 decisimes, tá? Só para saber, porque mais na frente tem alguns tabelas que usa isso. Essa daqui foi o trabalho da Macuazu que eu participei, o professor Zé Dantas era o coordenador, e a gente coletava água em 2006, 2005, nessas regiões. E para gerar esse mapa, região de, tá vendo? Ó, região da Serra da Borborema, ou mapa da Paraíba, esse setor aqui é esse aqui, tá? E você percebe a escala de cores aqui, foi gradual com uma certa intenção, porque não é nosso propósito aqui, mas na escala de irrigação, a que a gente fez, é considerado uma água sem restrição para a agricultura até 0,7, esse verde clarinho.
Esse é até 1,5 é considerado excelente para animal e para pessoas, assim, dentro do limite de consumo, o ser humano estaria, segundo o Ministério da Saúde, 1.000 miligramas é mais ou menos 1.500 microsiemens. Então, você tem aqui no Alto Paraíba um verde claro e um verde um pouquinho escuro. Então, as águas superficiais dessa região do Alto Paraíba são mais brandas de sais. Quando você sobe a escala, por exemplo, 3 decicimes já é o que a gente considera restrição para a maioria das culturas irrigadas. Então, esse verde escuro, até o verde escuro, ele está como baixo moderado para irrigação. Esse verde, esses dois verdes. Depois vai para uma escala de 5, que é considerada muito boa para animal, mas se o animal não for acostumado, tem diarreia com ela. Depois sobe para 8, que é outra escala de animal limite para consumo, e 11 até 16, que é considerada não apropriada para nenhum animal. Então você vê que a última escala aqui pega um azul mais escuro e um laranja e um vermelho. E você vê regiões aqui em que a água estava nessa faixa, tá? É aí onde mora toda a preocupação para que a gente possa realmente atingir um objetivo de atenção para esses lugares, porque se você sabe que a água superficial ela não é boa, você tem que ter mais foco ainda na captação de chuva, mas sem tocar no solo. Aí vem aqueles cisternões, as tecnologias que poder recolher sem tocar no solo e, é claro, fechada para tentar aumentar, digamos assim, a propagação de volume de água para serviços na propriedade. Então, as características físico-químicas da água, você encontra diversas situações. A água H2O, ela tem a expressão água, né? Mas ela não fica sozinha, ela é muito dada, ela é muito atrativa. Então, ela sempre por onde passa, ela tem uma capacidade de dissolver sais e trazer junto com ela. Então, essa capacidade de trazer os sais faz ela ter comportamento, às vezes, diferente de cor, turbidez, porque arrasta sedimento, isso aí exige muita preocupação no saneamento, retirar essa turbidez da água, né? A condutividade elétrica e a salinidade, em alguns casos, como essa região que eu estou dizendo a vocês podem ter lugares aí que são maravilhosos, eu estou falando dos piores porque são os que eu estou mais perto. E lembrando que nós temos regras de uso dessa água, passa pelo Ministério da Saúde, onde ela tem uma portaria, inclusive foi atualizada agora em 2021, em 2017 tinha a portaria de consolidação anexo 20, e houve uma alteração do anexo 20, né, praticamente é mais de metodologia de obtenção das análises. Quanto aos números, permaneceu o mesmo, tá? Então, aqui você vê aqui o padrão de aceitação de consumo humano pela portaria, você tem uma lista enorme, ó, tem ferro, ó, solos que tem muito vertissolo, solo argiloso, de repente você tem os açudezinhos de lá, esse valor de 0,3, eu sou testemunha, eu já coletei água com 7 miligramas por litro de ferro. Os poços também, já peguei poços. Olha, esses poços que você vê avermelhado nos reservatórios, não tem como não ter um teor de ferro elevado. Então, essa estrutura que você está vendo aí, para um gestor, tem que ter muita preocupação, porque ele não vai fazer tudo isso que você está vendo aí, não. Você pode fazer, quando você diz, vou fazer análise para consumo humano. O análise do consumo humano, ele faz ferro, faz dureza, faz sódio, faz cloreto, faz amônia, talvez, deixa eu ver, ele pega alguns itens desse e analisa. Esse é um dos fatos que muitas vezes a gente se preocupa porque a gente é consumidor de uma água e que tenha possíveis problemas e é deixado à revelia. E tem lugares que a gente realmente tem que se preocupar com aqueles parâmetros, tá?
Se eu tenho, por exemplo, uma fonte de água que tem mineração acima, essa mineração ela tem dentro dos elementos que são feitos a lavagem lá, a trituração, você tem algum desses elementos aqui, manganês ou sei lá, qualquer coisa disso aí, você tem que forçar a barra para que haja preocupação dessa análise acontecer, se ela é uma fonte de abastecimento da cidade. Isso são coisas que a gente tem que ter consciência e botar para debaixo do tapete às vezes é pior, porque arrebenta a saúde da saúde da cidade como um todo e não sabe o motivo por que as pessoas estão doendo. Aí vai para o posto de saúde e no posto de saúde haja dinheiro para medicamento, para médico, para exame, sem sair, às vezes, com solução. E só para vocês terem a ideia, olha a listagem de mais coisa que a portaria ela limita, tá? Uma curiosidade aqui é o valor de nitrato e de nitrito na água, tá? Por que isso? Porque nitrato, ele é um indicador de poluição. Se a água tiver um valor de nitrato elevado, ou foi adubo que saiu lixiviado para dentro dessa água, ou foi decomposição de matéria orgânica que liberou o nitrato na água. Então, por isso que o valor é limitado a 10 miligramas. Certo, 10 miligramas. Só que existe uma coisinha lá na frente que eu vou dizer a vocês que é um pulo do gato de problema para a nossa saúde e as pessoas não enxergam, achando que não tem conexão. Mas vamos para frente. Depois eu chamo a atenção aonde é que vai ter esse valor 10 e em outro lugar. Outra listagem, está vendo? Ó, Professora, agrotóxico. Oi, posso fazer só diz. um comentário? Pedindo Não, licença. pode, fica à vontade. É, é só em relação a essa questão que a senhora estava falando da água, que aqui no meu município